A estreia paralímpica da modalidade ocorreu nos Jogos de Nova York em 1984. 3 anos depois, foi realizado o primeiro Mundial na Suécia. A modalidade só voltaria ao programa oficial dos Jogos Paralímpicos em Sydney em 2000. As adaptações feitas para a prática da modalidade são as pistas convencionais. Para isso, a areia da pista, ao contrário do adestramento convencional, é compactada para facilitar a locomoção dos cavaleiros. As letras de posicionamento são maiores e é necessária uma sinalização sonora que serve para orientar o cego. O local de competição precisa ter uma rampa de acesso para os cavaleiros montarem seus cavalos. No hipismo paralímpico, a pista deve ter algumas adaptações em relação à modalidade convencional, para oferecer maior segurança aos atletas. A areia, por exemplo, é compactada para facilitar a locomoção. Também são utilizadas sinalizações sonoras para orientar os competidores cegos e rampas de acesso ao local da prova para deficientes físicos. Para isso, a pista de areia, ao contrário de formação convencional, é compactada para facilitar a locomoção do piloto. Cartas de posicionamento são maiores, um sinal sonoro que serve para guiá-lo. O local de jurisdição é necessário uma rampa de acesso para os pilotos para montarem seus cavalos. Regras do hipismo paralímpico. A única competição paralímpica no hipismo é adestramento. O vencedor, o cavaleiro ou amazona que demonstrava domínio sobre o cavalo, após uma série de exercícios comandada, o trote e o galope. Os competidores são divididos de acordo com o tipo de paralisia que eles possuem. Homens e mulheres se enfrentam em igualdade de condições no hipismo. Nos Jogos Paralímpicos, as provas de hipismo são apenas de adestramento. E diferente da do esporte olímpico, não há provas de saltos ou concurso completo. As competições de estilo livre e cavalo têm mais liberdade e pode criar uma coreografia, com uma música de sua escolha para executar na pista. Existem movimentos obrigatórios que não podem deixar de fazer, mas nesta prova cabe mais descontração. Os juízes avaliam se ele cumpriu a reprise corretamente, se executou os desenhos de forma correta, se o cavalo obedeceu ao comando, a postura do cavalo, ou seja, ele para com as patas alinhadas e etc. O hipismo é um dos esportes mais recomendados para a reabilitação física e social. As pessoas que podem participar do hipismo paralímpico são atletas com deficiência física nos membros inferiores, baixa estatura, deficiência intelectual, deficiência visual e paralisados. A prova exigida é o adestramento, que pode ser feita tanto de forma individual, estilo livre individual e por equipes. E a participação pode ser feita tanto pelo gênero masculino como pelo gênero feminino. No hipismo, os cavaleiros são classificados de acordo com sua deficiência e são julgados pela sua capacidade e habilidade equestre. O grau de deficiência varia em 1A, mais severa, e 1B, menos severa. Já no grau 1, são cadeirantes com comprometimento nos 4 membros. Já no grau 2, são cadeirantes ou andantes com boa funcionalidade somente dos braços. Ou atletas com comprometimentos unilaterais severos ou cegos. No grau 3, são andantes com comprometimento unilateral, moderado nos 4 membros ou severo nos braços. Atletas com deficiência visual ou severa também estão nesse grau. Já o grau 4, são comprometimento leve em um dos 2 membros. Atletas com deficiência visual moderada. E o grau 5, diferentemente, é um comprometimento leve e em um dos 2 membros. São atletas com deficiência visual leve. Adestramento. Campeonato. Atletas apresentam movimentos pré-determinados pelo Comitê Internacional Paraequestre, IPEC. Livre. Atletas criam suas rotinas incorporando movimentos exigidos pelo IPEC, de modo a demonstrar harmonia entre o cavaleiro e sua montaria. Essa prova também é conhecida como cor. Equipe. 3 ou 4 cavaleiros do mesmo país formam um time, sendo que ao menos um deles precisam pertencer ao grau 1 ou 2. Duplas livre.
competição opcional em que atletas executam rotinas aos pares. Os maiores medalhistas no hipismo masculino na modalidade paralímpica são Lee Pearson, da Inglaterra, Jupp Stock, da Holanda e Hans Ligstream, da Dinamarca. A Inglaterra também lidera o ranking feminino, com a britânica Sophie Christensen, seguida pela alemã Hilary Brenner e pela também britânica Deborah Crindle. O Brasil conquistou medalha de bronze 2 vezes, ambas com Marcos Fernandes Alves em Pequim 2008. Participações no Brasil. Nos Jogos Paralímpicos, as melhores atuações brasileiras aconteceram em Pequim 2008 e no Rio 2016. Marcos Fernandes Alves, o Joca, foi responsável por faturar 2 medalhas de bronze para o Brasil na Paralimpíada de Pequim, um no estilo livre e outra na prática individual. Sérgio Oliva repetiu o número de medalhas de Joca nos Jogos do Rio, também com 2 bronzes, um no adestramento, grau 1, e outra no estilo livre, grau 1. O hipismo paralímpico pode ser praticado por pessoas com diferentes tipos de deficiência e é praticado em cerca de 40 países. Homens e mulheres competem juntos nos mesmos testes, sem distinção. Outra peculiaridade é que ambos os concorrentes, atletas e cavalos, recebem medalhas. O hipismo é muito utilizado para reabilitação e recreação e foi incluído como esporte paralímpico nos Jogos de Atlanta em 1996. É um esporte aberto a atletas com deficiências físicas e visuais. As competições são mistas e organizadas em 4 classes, de acordo com a habilidade funcional dos atletas.